noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é o nosso amigo Rogério, que vai fazer uma pergunta, fez uma pergunta para nós e vai desenvolver no seu estudo de qual é a perspectiva com relação ao Natal, né? Qual a sua perspectiva de Natal. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, do Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a número 50. Preserva-te a ti próprio. É uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim: vai e não peques mais. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição de que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas. Porque sem adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Emmanuel, bem oportuno, mas bem objetivo na página, a página da lição 50, Preserve-te a ti próprio, ele entra num ponto aqui que a gente justamente fala muito, justamente na questão do erro, né? Precisamos entender de que somos espíritos errantes, né? Imperfeitos, num planeta em construção, em transição de saída de provas e expiações e indo para a regeneração. E todos nós, como espíritos ainda caminhando para essa transição, vamos cometer alguns erros, alguns equívocos. E isso no campo justamente de aprendizado. A fala de Jesus, vai e não peques mais, é justamente um alerta para nós de que erro, vamos errar, mas não dá para insistir no erro. Não dá para justamente eu continuar numa zona de conforto ou entender de que eu vou errar mesmo, então eu vou continuar errando. E não é bem esse o alerta que Jesus traz para nós. É justamente a gente entender de que o presente aqui próprio é a gente entender de que tudo que nós estamos recebendo de oportunidades é para ser aproveitadas, não para ser desperdiçadas. Então, se
se a gente justamente está recebendo hoje, nessa casa, informações, reflexões, é para que a gente possa sair daqui e buscar uma medida para que a gente possa trabalhar isso melhor naquilo que ainda é deficiente em mim, ainda que é desafiador para mim, né? Nós estamos caminhando para um final de ano, 2024, né? Nós vamos entrar um de 2025. Normalmente nesse finalzinho do ano a gente cria métodos, avalia, né, nosso ano, né? Eu quero ser assim, quero ser assado, né? Quero trabalhar isso, quero trabalhar aquilo. E aí, muitas das vezes, quando a gente cria esse monte de metas, a gente vê o quanto a gente, quando executa, as dificuldades virão, e isso é normal, né? Que a fé remove montanhas, as dificuldades virão justamente para que a gente possa ali ver até quando nós estamos aplicando esses ensinamentos. O que traz para a gente de prática, de real prática, envolvendo nesse conteúdo da qual a gente estuda e tem esse vazamento tão forte, né? Então, o Emmanuel, ele traz para a gente o ensinamento, né? Trazendo para a gente a proposta clara de que o ensinamento de Jesus é expressivo, justamente entendendo de que estamos aqui para aprender, para que a gente possa criar um aprendizado, né? A dor é uma escola e a gente aproveitar justamente as oportunidades que nos são dadas, principalmente nesse clima de Natal, né? Um clima da qual a psicosfera do planeta fica imersa justamente em a gente poder colaborar, solidarizar com alguém, ou então dar sorrisos, pelo menos por um dia, daquelas pessoas que passam um ano inteiro de muita dificuldade. Então, que a gente possa perceber de que o ato da gente já fazer é justamente entender de que eu também estou trabalhando para mim mesmo. Ou então perceber de que aqui, hoje, eu não vim aqui para ouvir o nosso irmão. As palavras que ele vai trazer para mim são palavras que possam ser de reflexão para o meu melhoramento íntimo, que é o compromisso de todos, ser melhor a cada instante. E aí, quando ele fala de se preservar a ti próprio, é justamente ter essa cautela. Nós estamos aqui justamente de que eu não vim aqui para dizer, eu vim, tá? Vamos mostrar para os espíritos que eu estou aqui, ou aquele espírito que bate ponto, né? Toda quarta-feira eu estou batendo ponto, mas tem que ter significado para mim, tem que ter um real significado essa mensagem para que eu possa justamente, ao sair dessa casa espírita que é preparada para nós, com uma equipe gigantesca de espíritos que nos prepara para essa reflexão, que a gente justamente no campo do nosso lar, né, no campo da nossa casa, no campo das nossas relações profissionais, no campo da sociedade, a gente possa evidenciar na prática esse conhecimento, levantar essas informações, consolar essas criaturas, que a gente não possa justamente perceber de que Jesus justamente pede para que a gente justamente prossiga levando essas mensagens a todos. A gente realmente se preocupa. Qual é o significado de Natal? Tem um site na internet chamado Significados, e a gente pesquisa lá e aí ele dá significado de Natal. Se refere a nascimento ou ao local onde uma pessoa nasce ou nasceu. A origem da palavra vem lá do latim, de natalis, e é derivada do verbo nascor. A origem dessa festa de Natal, para alguns, ela é anterior ao nascimento do Cristo, porque ela era uma festa pagã. E ela tinha o nome de Saturnália, alguns chamavam de Sol Invicto, Solstício de Inverno, Iule, porque na verdade
antes do Cristo e nas outras culturas, porque o povo judeu acreditava no Deus único, mas os outros povos cultuavam vários deuses e cultuava-se o sol, porque o sol é o símbolo da vida, sobre essa festa pagã. Agora, como festa religiosa, a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Pela teologia cristã, é a encarnação de Jesus como sendo o segundo Adão, né? Adão representa o primeiro homem e Jesus, o segundo Adão, que é o homem já mais evoluído, né? Continuando as nossas reflexões sobre Natal, sobre o nascimento também significa par, concepção e conduz à vida. E o que é a vida? A vida é muito mais do que esse período. A vida pressupõe nascimento, desenvolvimento e morte. Mas esse nascimento, desenvolvimento e morte temos duas naturezas, a natureza material e a natureza espiritual, né? Porque, na verdade, nós aprendemos pela doutrina espírita, fazendo as nossas reflexões, nós somos espíritos e precisamos de um corpo físico para desenvolvermos os atributos que Deus nos deu, a nossa capacidade de ser pensantes e a nossa capacidade de agir. Então, a matéria é só um instrumento para que a gente vá desenvolvendo essas aptidões. E como a gente aprende na doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos, lá no início, na Gênese também, todo o princípio de tudo através de um dos dois que faz com que a vida se manifeste e evolua. À medida que a matéria vai se transformando, o princípio inteligente também vai evoluindo. E num determinado ponto da vida, ele adquire a consciência de si mesmo, se vê como individualidade e começa a sua trajetória como espírito, como ser pensante, até se emancipar, até evoluir, até ter autonomia sobre si mesmo, até se desvencilhar da influência do meio. A gente sabe que a vida não se extingue com a morte, porque a morte é só a desagregação da matéria, e que ela só ocorre no mundo material, mas que há um mundo, que é o mundo espiritual. Está lá no livro dos Espíritos, que quando a gente estuda, os Espíritos nos dizem que temos o mundo material porque precisamos dele para a interação, mas que se ele deixar de existir, não vai interferir no mundo espiritual. Ele é preexistente e sobrevivente. O primeiro Natal, a gente pode ver o primeiro Natal, como está lá no livro dos Espíritos, na questão 38, onde os Espíritos nos esclarecem, conforme a pergunta que Kardec faz a eles, e eles dizem que Deus criou o universo pela sua vontade. E isso está na Gênese, capítulo 1, versículo 3, com aquela expressão: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E a partir desse princípio, a gente vai estudando lá na Gênese das Escrituras e também na nossa Gênese espírita. A gente vai ver que a partir desse movimento, quando tem lá a criação do mundo nos 7 dias, Deus fez os animais, fez a terra, fez as águas, separou a água da terra, aquela questão toda. A partir do momento da utilização dos elementos, e foi diversificando a sua obra,
traz para a gente uma infinidade de coisas na natureza que a gente pode admirar e observar a sua capacidade de inteligência, de perfeição e de criação. No Livro dos Espíritos, nas questões de 20 a 34, ele fala sobre espírito e matéria e sobre as propriedades da matéria. E aí a gente aprende como Deus cria os elementos primitivos do universo, que são a origem de tudo que existe, desde os átomos aos arcanjos, o princípio material e o princípio espiritual, a necessidade da união de um com o outro e da animalização da matéria e sua posterior intelectualização, como veículo de evolução para o espírito, né? Então a gente vê aí essa caminhada evolutiva e a gente vê sobre uma outra perspectiva, Natal, nascimento, criação, né? Porque o que eu quero trazer de Natal para vocês é justamente essa capacidade criativa de Deus e o objetivo da sua criação, né? Então a gente aprende com os espíritos que a lei de atração rege a vida material. Kardec nos apresenta outros tipos e outras propriedades da matéria e a imensa variedade de transformações a que ela é submetida. Fala do fluido universal, da transformação desse fluido universal, fluido vital, fala no perispírito, que é um fluido e que é utilizado para que haja comunhão entre o espírito e a matéria, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo quando se debruça sobre o estudo da doutrina espírita. E isso tudo são recursos para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa utilizar, meditar nesses recursos, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa sair desse ciclo vicioso que a gente tem estado de repetir experiências por às vezes fracassar nelas, né? Então, utilizando esses recursos, que a gente possa encontrar força para poder resistir a essas influências, a influência do meio, a influência da matéria, a influência daqueles que chegaram depois de nós, que ainda são mais imperfeitos do que nós e que ainda se comprazem ainda com a vida material. Nós já estamos saindo desse ciclo da vida material, estamos nos intelectualizando, então precisamos resistir a essa influência da matéria. Necessitamos dela ainda para viver, mas precisamos sair dessa vida condicionada, intuitiva e só a serviço da matéria, porque sabemos que a vida não é só a matéria. Deus criou e cria os espíritos e tudo que há no universo. Como se dá essa criação, esse nascimento, esse Natal? Os espíritos disseram a Kardec que nós não temos condições de compreender, porque ainda nos faltam faculdades que nós ainda não desenvolvemos. Então a gente vê lá no início, nós temos 5 classificações de mundos, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, que é o que estamos, mundo de regeneração, que é o que estamos almejando, mundos ditosos e mundos felizes, mundos perfeitos, né? E nos mundos primitivos a vida é totalmente material. A gente não tem consciência da gente ainda, tem um princípio intelectual junto com a matéria, mas ele age mais em forma instintiva, então atende mais às necessidades da matéria, atende mais a lei de atração, de comunhão, e satisfaz as necessidades básicas da matéria. E a matéria animalizada, ela ela tem um ciclo de vitalidade, né? E ela necessita de
de energia para se desenvolver e para que possa procriar e transmitir a vida, né? Então a gente vê que não temos ainda faculdades para compreender tudo isso. Então, no mundo primitivo, a gente tem a vida instintiva e mais voltada para as necessidades animais. Quando a gente chega no mundo de provas e expiações, aí a gente já vivenciou algumas experiências, já saímos da animalidade, o homem já saiu dessa vivência primitiva e começa a raciocinar. Então a gente vê que houve desenvolvimento na humanidade quando a gente estuda a história, né, pré-história e a caminhada da humanidade, né, o que ele vai descobrindo, que vai melhorando a sua qualidade de vida, as suas relações se modificam, né? O homem pré-histórico, ele vivia para satisfazer as suas necessidades, não pensava no outro. E já o homem, no mundo de provas e expiações, apesar de imperfeito, apesar de alguns vícios, porque é oriundo do mundo material e da sua livre escolha, e às vezes equivocada, em insistir em certos hábitos, mas ele já consegue viver socialmente, ele já consegue perceber que na vida social ele tem melhores benefícios, ele consegue raciocinar melhor, ter ideias melhores, várias ideias pensando junto tem um resultado muito maior, e aí a qualidade de vida vai melhorando, vai se descobrindo melhores condições, né? E a gente chegou até os dias atuais. Se a gente olhar lá para trás, não precisa nem ir muito longe lá, né? Embora a gente veja lá no tempo de Jesus como é que a vida era voltada só para a agricultura, para o comércio, para a produção era totalmente artesanal, a pesca, a pecuária, essas coisas, mas a gente vê que ele vai se desenvolvendo a partir de algumas descobertas, né? Ele vai se desenvolvendo, e a gente vê da Idade Média e do século XVII em diante, os homens começam a se voltar para a pesquisa, as ciências vão se desenvolvendo e ele vai criando muito melhores condições de vida. Surgem tecnologias e a gente chegou hoje aqui nesse estágio tecnológico bem avançado já para a gente. Precisamos cuidar mais da qualidade das nossas reflexões, dos nossos pensamentos, para que a gente possa unir a nossa capacidade intelectual à nossa moralização, né? Então a gente aprende também que no mundo material a matéria vai se transformando, é animalizada, que há uma imensa variedade de espécies, tanto de vegetais como animais, e ao princípio material se junta o princípio intelectual, e ambos evoluem juntos, eu já venho falando nisso. As formas viventes formam corpos mais complexos. Então a gente vê no estudo da biologia, lá no princípio, quando a gente volta lá naquela questão, passa-se a luz e Deus fez o mundo, havia só uma forma de vapor. Então, um grande período de tempo que demorou para que houvesse condições de vida na Terra. E as primeiras formas de vida foram as formas de vida mais simples, unicelulares, e depois com a evolução das espécies até que se chegasse ao homem. A gente vai aprendendo tudo isso. A gente observa que no mundo material, o fluido vital que animaliza a matéria se gasta e após um determinado período se extingue e a matéria se decompõe. Aí o espírito precisa retornar à vida espiritual.
Há um contemporâneo de Allan Kardec, quando Kardec desenvolveu todo esse trabalho, ele era criança, ele viveu a vida de adulto poucos anos depois. Kardec já havia até desencarnado, e aí ele começa a estudar também o Espiritismo e desenvolve muitos trabalhos, inclusive trabalhos de pesquisa científica voltada para o Espiritismo. Um dos livros que ele traz para a gente é esse aqui, A Evolução Anímica. E nesse livro aqui, ele fala justamente dessa questão da vida, da questão da matéria, da questão do espírito, do desenvolvimento da matéria, do desenvolvimento das células, dos seres unicelulares até chegar em todos os seres mais complexos, como é que se dá essa atividade. E ele fala para a gente que nós somos formados de grupo de células, e a gente, quando estuda isso em biologia, a gente sabe disso. A biologia atual traz tudo isso para a gente, né? Mas o Gabriel Delany, já naquela época, tinha um estudo bastante avançado sobre essas questões de como eram as células, o desenvolvimento das células e a questão da alimentação, da nutrição da célula para ela se desenvolver, e a aglutinação das células para formar os corpos mais complexos, e aí chegamos até o corpo humano. E ele fala que a cada movimento que nós fazemos, que despendemos energias, nós queimamos esse material. O movimento que nós executamos exige que a gente gaste energia. Quando a gente gasta energia, a gente está queimando esse material. Então, na verdade, ele diz para a gente que o nosso corpo vai se renovando, porque a célula, à medida que ela é utilizada, ela se deteriora. Então, ela precisa ser renovada. E a gente vê isso quando estuda as ciências humanas, a biologia. Hoje em dia, a gente sabe que as células se renovam a cada 7 dias, por aí atrás. Ele fala do sangue, fala do plasma, e há estudos mais recentes ainda que falam, além do plasma, fala do ectoplasma, que é uma quintessência, é um fluido mais volátil ainda, e que os médiuns despendem ele, e através dele propiciam os fenômenos de materialização. Mas o Gabriel Delany já retratava tudo isso nesse estudo, a mostrar a veracidade da doutrina espírita, de toda aquela verdade contida nos livros das obras básicas que os espíritos trouxeram. Ele pesquisava junto com outros cientistas da época, cientistas famosos. Há um cientista, inclusive, que na época ganhou um prêmio Nobel e que estudava sobre a veracidade ou não dos fatos espíritos. Então tem tudo isso aqui nesse livro aqui. E ele explica isso com uma riqueza de detalhe. Ele explica sobre matéria, sobre tempo, espaço, atração, princípio vital, princípio intelectual, os fluidos, perispírito, e ele fala justamente, como está lá no livro dos Espíritos, da importância do perispírito para a ligação do espírito com a matéria e para a evolução de todos nós, para demonstrar esse processo evolutivo e toda essa suprema sabedoria divina e a sua criação. E o porquê e como evoluímos. Então ele busca nessas bases científicas, tá bom? Hoje, inclusive, a gente sabe da importância do sangue, do plasma. Há 50 anos atrás, a ciência ainda ampliou ainda mais esses estudos,
quando foi descoberto o DNA, e há uns 20, 30 anos atrás foi feito o sequenciamento dos genes, né? Através do sequenciamento dos genes, e se consegue descobrir muitas formas de combater muitas doenças. A gente vê como é que está evoluindo, como é que está melhorando, como está sendo útil para nós a evolução da ciência, e como está em comunhão com os ensinamentos espíritas. Se a gente prestar mais atenção na natureza, na criação, nós veremos muitos natais em circunstâncias diversas. Por exemplo, se a gente parar para prestar atenção, a cada amanhecer é uma nova oportunidade de recomeçar, de refazer, de renascer. Alguém já teve a oportunidade de parar num crepúsculo, observar o crepúsculo, ou o amanhecer, ou o entardecer? Eu lembro da minha mocidade, a gente tinha o hábito de ir para a beira da praia e gostava de ver o entardecer. E isso leva a gente a reflexões, a pensar na vida. Esse ambiente da natureza ajuda a gente a isso. Mas são oportunidades. A cada amanhecer, nós nos renovamos. Quando anoitece, que nós precisamos do repouso para refazer as nossas energias do dia a dia, o corpo repousa, diminui a atividade física, embora não cesse tudo, né, porque as atividades básicas precisam continuar, mas é um momento de refazimento, de reparação, e o espírito se afasta um pouco e tem a possibilidade também, ou conforme a sua natureza imperfeita, primitiva, ou a sua evolução, ou ele se compraz naquilo que ele ainda tem afinidade, ou ele busca, através de espíritos mais evoluídos, no contato com esses espíritos mais evoluídos, ele busca se aperfeiçoar, busca mais conhecimento, busca aconselhamentos para se conduzir pela vida, né? Então, a gente está sempre no lado intelectual, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo pensamentos, sempre buscando pensamentos também aos quais a gente é afim e daqueles que possam nos orientar melhor para que a gente possa se programar cada vez mais para evoluir. E aí, quando a gente retorna à vigília, retoma a atividade do corpo físico pela manhã, um novo Natal, uma nova oportunidade, um novo recomeço, um novo início, uma nova reparar aquilo que a gente percebe que fez mal, que fez equivocado, que pode fazer melhor, né? Então, a gente tem essa oportunidade. E o Gabriel Delane continua retratando também como os músculos consomem energia. Eu já havia falado isso aqui, como elas são queimadas e substituídas. Continua tudo isso ali no seu livro. Então, a matéria se renova para o espírito evoluir. Então, olha o paradoxo. É como a gente se olhar no espelho, né? A vida material é um laboratório. Igual quando a gente está na escola, a gente aprende na teoria, mas tem aquele momento de laboratório, principalmente no momento da profissão, quando a gente está aprendendo, tem sempre o estágio, a prática, né? Então, a vida material, a vida aqui na Terra, é esse momento da prática do exercício, de a gente se aperfeiçoar para a vida na espiritualidade, que é a vida eterna, né? Então, a matéria se renova para o espírito evoluir. Então, enquanto a matéria tem um ciclo de vitalidade, de atração, se aglomera e se desagrega, o espírito vai só somando experiência e vai se aperfeiçoando. E o perispírito, que é o fluido que liga o espírito para poder haver vida de relação, o perispírito acompanha
essa evolução, porque é uma forma de matéria diferente, quintessenciada. A matéria tangível que a gente conhece no mundo material, ela se deteriora. A matéria em estados que a gente não conhece no plano espiritual, ela se modifica num sentido diferente e se aperfeiçoa, vai se eterizando e se aperfeiçoando. Nesse planejamento divino, firmado pela lei da reencarnação, todos envolvidos irresistivelmente na lei de amor, aprendendo a fraternidade na vida de relação, Deus não esqueceu nada e nos envia aqueles que já alcançaram a consciência de si mesmos e da comunhão com o Divino Mestre para nos ensinar um método seguro de também nós conquistarmos esse nível de compreensão e interação com Deus e com todos, né? Então a gente vai ver lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele retrata no seu Evangelho a busca dos reis magos por aquele que foi citado nos antigos escritos como o Salvador, o Rei dos Reis. E há também um filme chamado O Quarto Sábio, em que tem um personagem de nome Artaban, que deveria encontrar-se com esses outros 3 reis magos, né? Mas uma sequência de fatos impedem esse encontro, como também o faz perder a oportunidade de conhecer a criança. E o tempo passa, mas ele persiste nesse seu objetivo. E nesse intervalo Jesus cresce, divulga sua mensagem, mas nem aí o Artaban consegue encontrá-lo, sempre envolvido em situações que exigem dele atitudes, e ele sabe que Jesus está passando num determinado lugar, ele tenta ir atrás, mas acontece uma coisa que ele precisa resolver, e aí acaba não indo ao encontro de Jesus. E ele tinha se preparado para isso. Ele tinha vendido todos os seus bens e comprado algumas pedras preciosas que ele pretendia oferecer para a criança ainda, e não consegue. E ele vai gastando essas pedras ao longo do tempo nas circunstâncias da vida. Por exemplo, ele vai parar num vale de leprosos, e a contragosto de um empregado dele, que se revoltava, que não queria ficar, porque ele achava que era a última missão estar com ele ali, mas que a missão não ia ser rápida, e logo ele voltaria para o pai dele, que era o seu verdadeiro empregador, e que o despediria e ia fazer a sua vida da maneira que ele achava que era justa, né, que ele tinha programado, achando que era a melhor vivência. Então ele sempre reclamava da atitude do Artaban, porque o Artaban ele buscava ajudar as pessoas. Então ele foi parar num vale de leprosos e ele ajudava aquela comunidade lá. Gastou parte dessas pérolas ali e sempre tinha uma coisa para fazer. E da última vez, Jesus já adulto, já havia pregado e já estava passando sendo julgado, já estava passando na Via Crucis para ser crucificado. Ele só vê Jesus de longe assim, ele quer ir ao encontro dele, e nessa hora passa por ele também, mais perto assim, uma jovem sendo conduzida para ser vendida como escrava, filha de um amigo dele, que ele havia aconselhado o amigo para ter cuidado na sua conduta como mercador, mas o amigo ambicioso fez negócios que deram errado e acabou perdendo tudo. E naquele tempo, quando se perdia tudo, o cara pagava perdendo todos os seus bens e sendo vendido como escravo. Ele perdia os seus direitos como cidadão naquele status que ele tinha, e passa a ser um escravo comum, trabalhador comum. E aí a filha ia ser vendida e ele
fica naquele martírio, vou ao encontro de Jesus, acabou pagando pela liberdade da menina, e Jesus vai, é crucificado, ele não vê. E aí ele tem toda a sua vida nessa jornada, mas ele só percebe que ele estava no caminho certo quando ele também, nas suas últimas horas, está prestes a desencarnar, e ele percebe Jesus vindo ao encontro dele para receber ele na vida espiritual. É um filme muito interessante de se ver, O Quarto Sábio. E aí tem esse ensinamento. O Evangelho de Mateus fala dos Reis Magos, e esse Quarto Sábio, esse filme, fala mais detalhado ainda de uma jornada de uma pessoa, quando ela tem o propósito de servir e quando ela está buscando o sentido da sua vida. Esse Quarto Sábio estava buscando o sentido da sua vida. E é uma reflexão para a gente também buscar o sentido da nossa vida, ao invés de ficar querendo só o gozo da vida material. É compreender a real amplitude do sentido da vida, além dessa vida, né? Aprendemos que precisamos nos conhecer para encontrar um sentido para a vida, e muitos de nós empreendemos longas viagens nessa busca, né? Por exemplo, falam no caminho de São Tiago de Compostela. Muitos sobem o Himalaia, vão à Índia, ao Tibete. Aqui no Brasil mesmo, em Minas, tem vários caminhos. Caminho das Virtudes no sul de Minas, Caminho da Fé, Caminho da Luz. Tem o Crer, que é caminho religioso da Estrada Real, onde as pessoas fazem um turismo buscando esse caminho, essa comunhão com o sentido da vida. Mas a gente aprende que a verdadeira busca, a verdadeira viagem na busca desse conhecimento que a gente deve fazer é para o nosso interior, é para dentro de nós mesmos. Então, que a gente possa aprender a utilizar o atributo que Deus nos deu. O corpo é um instrumento de manifestação, mas o atributo do espírito é a capacidade do raciocínio, do pensamento. E esse raciocínio, esse pensamento, ele precisa desenvolver. Assim como o corpo, para manifestar a vida, precisa de movimento, não é dito a todo momento para nós que nós precisamos ter uma alimentação regrada, que precisamos da atividade física para que o corpo se mantenha saudável. O espírito, para ser saudável, precisa da comunhão com Deus, das atitudes corretas e de desenvolver a sua capacidade de raciocínio para aprender as coisas, para se aperfeiçoar. No livro Cartas e Crônicas, ditado pelo espírito Irmão X, a Chico Xavier, tem a lição a lição número 40, que fala oração no tempo. Eu vou ver se eu consigo colocar nela aqui. Se eu não conseguir, eu vou só ler. Se eu conseguir colocar, a gente pode ter acesso à leitura junto. Vamos ver. Só um minutinho, por favor.
Eu não vou conseguir colocar por aqui, vou ler por aqui para vocês. Por aqui eu tenho, mas não vai ter acesso, mas eu vou ler para vocês. Carta de Crônicas. Ela diz assim: Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar-te compaixão. Tu, que eras antes que fôssemos, que nos tutelastes em nome do Criador, na noite insondável das origens, não desvies de nós teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas, oriundos das civilizações que morreram sob o guante da violência. Determinastes que o tempo, a feição de ministro silencioso de tua justiça, nos seguisse todos os passos, e, com os séculos, carregamos o pedregulho da ilusão, dele extraindo o ouro da experiência. Do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em nossas posições, temos vivido em fuga constante da verdade, a caça de triunfo e dominação para o nosso velho egoísmo. Na governança, nutríamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes e despeitados. Administrando, alongávamos o crime. Obedecendo, atendíamos a vingança. Resistíamos a todos os teus apelos, em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência, quando vieste a ensinar-nos o caminho libertador. Não te limitastes a crer na glória do Pai Celeste, estendeste-lhe a incomparável bondade. Não te circunscreveste à fé que renova, abraçaste o amor que redime. Não te detiveste entre os eleitos da virtude, comungaste o ambiente das vítimas do mal para reconduzi-las ao bem. Não te ilhaste na oração pura e simples, ofertaste mãos amigas às necessidades alheias. Não te isolaste junto à dignidade venerável de Salomé, a venturosa mãe dos filhos de Zebedeu. Acolheste a Madalena, possuída de 7 demônios sombrios. Não consideraste tão somente a Bartimeu, o mendigo cego. Consagraste generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas aconselhaste a fraternidade aos semelhantes, praticaste-a com devotamento e carinho na intimidade do lar, ao sol meridiano da praça pública. Não pregaste a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente para os outros. Aceitaste a cruz do escárnio e da morte, com abnegação e humildade,
a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sob o teu sacrifício, não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar o Saara dos nossos corações. Em teu nome, discípulos infiéis que temos sido, espalhamos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes de toda a terra. É por isso que o tempo nos encontra hoje tão pobres e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho de redenção. Não nos deixeis, contudo, órfãos de tua bênção. No oceano encapelado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que estala aos golpes rígidos do vento. Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro e confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira, aplacando a fúria dos elementos e exclamando para nós, como outrora disseste aos discípulos aterrados: homens de pouca fé, por que duvidastes? Então, que a gente possa refletir nessas explanações de hoje e em tudo que Jesus tem nos ensinado durante todo esse tempo e que os Espíritos reafirmam para a gente, e que a gente possa encontrar força moral para se renovar e fazer um novo Natal. Muita paz para todos. Agradecemos ao Rogério, a oportunidade de a gente refletir um pouco da temática do Natal. Nós vamos ter mais ainda, durante o mês vamos falar bastante de Natal, de Ano Novo. Então fica aí a nossa reflexão também, Aproveitando também para já agradecer a todos que nos auxiliaram na campanha das cestas de Natal no Parque Maíra, Nós já estamos na fase da finalização, montando tudo, montando as cestas. Eu não sei se falta alguma coisa ainda, mas a Solange vai comunicar no grupo. Falta ainda? Falta, Aí a gente vai colocar lá no WhatsApp da EDAP, quem tiver interesse em colaborar com a gente, ainda dá tempo, porque é semana que vem que nós vamos entregar todas as cestas. Mas já aproveitando o registro como a diretoria da casa, agradecer a todo mundo que nos empenhou, que auxiliou de alguma maneira, para que a gente possa levar essa campanha, que eu estava falando com o Robinson, é uma das maiores campanhas até então que nós realizamos esse ano, com mais ou menos quase 50 beneficiados, famílias beneficiadas nesse Natal. Então, é muita gente. No próximo domingo, quem vai estar com a gente é o Guilizone. O Guilizone vai estar aqui também para falar de um assunto ligado a Jesus, ligado a Natal também, tá? Então, próximo domingo, quem vai estar aqui com a gente às 9 horas da manhã é o nosso amigo Guilizone. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita há 73 anos, levando a mensagem do Evangelho, reafirmando a divulgação da doutrina espírita na comunidade do Eucaliptal e no mundo através das redes sociais. Que nós possamos
através de hoje e todas as oportunidades que nos são dadas, internalizar a mensagem consoladora para colocarmos em prática no seio da sociedade, da família, iluminando o nosso íntimo, retirando os mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos que estamos aqui em radiação de pensamentos, para que a gente possa também levar as nossas energias a espíritos que passam por dificuldades, por aflições, por desafios, para que a gente possa levar a oportunidade de consolo a todas aquelas pessoas que estão adoentadas nos hospitais, aquelas pessoas que carecem dessa mensagem de consolo, para que a gente possa ofertar essa palavra, para que possamos prosseguirmos juntos através desses desafios, mas entendendo também que fomos convidados a auxiliar esse planeta em transição, em regeneração. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar que serão chamados, tá? Para todo mundo uma boa noite. Quanta luz.